E agora começa justamente a nossa brincadeira, tá? Então vamos lá, olha só. Primeira regrinha de acentuação gráfica, tá, pessoal? Vamos começar justamente por um grupinho que é o grupinho mais tranquilo, né? Que são as proparoxítonas. Isso aqui todo mundo lembra, né? Quando que eu vou acentuar uma proparoxítona? A resposta é sempre, sempre. Todas as proparoxítonas serão acentuadas, tá? Então, quando eu pego uma palavra como lâmpada, uma palavra como médico, uma palavra como árvore barbada, né, pessoal? Todas essas palavras são acentuadas. Por que elas são acentuadas? Porque todas elas são proparoxítonas. Lembra? Ó? Lâmpada, médico, árvore. Então, ó, a sílaba tônica, em todos esses casos aqui, é a antepenúltima. Sendo a antepenúltima a sílaba tônica, nós estamos diante de uma proparoxítona. Estando diante de uma proparoxítona, ela sempre, sempre, sempre será acentuada. Isso é muito legal, muito bacana, né? Pois é, Marx vai cair dessa forma na minha prova? Não, óbvio que não. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, tá? Todo mundo lembra. Quando a gente estuda acentuação gráfica, a regra mais tranquila é justamente a regrinha das proparoxítonas. Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada. Tá, Marx, então não vai cair proparoxítona na minha prova? Até pode aparecer, mas não desse jeito. Vamos pegar um exemplo, olha só. Teve uma prova de concurso uma vez, pessoal, que colocou a seguinte questão, tá? Aliás, duas, né, das palavrinhas estão aqui, ó. Eles utilizaram uma sequência de palavras e falavam assim, ó. Em qual das alternativas, ao suprimirmos o acento gráfico, tá? Então ele te dava uma palavra acentuada graficamente e perguntava, ó, eu quero retirar o acento gráfico. E aí ele perguntava em qual que não sobrava uma outra palavra existente em língua portuguesa. Então eu tinha que pegar, tirar aquele acento gráfico e ver se existia ou não, se restava uma outra palavra em língua portuguesa. E duas das palavrinhas que apareceram nessa sequência estão aqui. E aí eu te pergunto, olha só, se eu pegasse a palavra médico, vamos pegar a palavra médico, e aí eu vou tirar o acento gráfico, ó. Tirei o acento gráfico. Resta alguma palavra em língua portuguesa? Sim, resta a palavra medico. Isso aqui é uma flexão do verbo medicar. Então percebe, ó, tirei o acento gráfico, ainda resta uma palavra existente em língua portuguesa. E aí olha a palavrinha que levou uma galera, tá? Tá aqui, a palavra árvore. Por quê? Porque todo mundo olha, árvore, né, Marcos? Tirei o acento, Deus o livre. Não sobra nada em língua portuguesa. Pois é, pessoal, sobra sim. Marques, tu tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Existe a palavra arvore. Marques, arvore. E tu deve usar isso todos os dias. Com certeza, né? Tá? Quem é que não sai usando? O que é arvore? Arvore é uma flexão do verbo arvorar, né? Presente do subjuntivo, pessoal. Olha que coisa linda. Quando a gente fala de hipóteses, possibilidade, né? Daí tu levanta de manhã e pensa assim, que eu arvore muito hoje. É, realmente, as pessoas falam isso. É óbvio que não. O que é arvorar? Arvorar é plantar uma árvore. Mas, Marcos, e por que o cara não coloca plantar uma árvore? Pois é, porque é uma prova, né, de vestibular, de concurso, é uma prova de língua portuguesa. O que eles querem exigir é justamente isso. Então, olha só, gente, toma cuidado, porque as proparoxítonas, elas podem aparecer nesse tipo de situação, pedindo para que tu tires justamente o acento gráfico e veja ali se sobra ou não uma outra palavra existente em língua portuguesa. Ainda dentro do grupinho das proparoxítonas, tá? O que você tem que cuidar? Coloca aí para mim. Observação. Cuida aquelas palavrinhas que parecem proparoxítonas, só que não são, tá? Ó, um exemplo clássico tá aqui no quadro para você. Essa palavra aqui, ó. Como é que você pronuncia essa palavra? Ai, Marcos, eu falo rúbrica. Pois é, tem muita gente que fala rúbrica. E olha o problema, gente. De tanto falar rúbrica, o cara pensa tanto em rúbrica que ele acaba acentuando. Por quê? Porque ele parte do pressuposto que ela é uma proparoxítona. E se ela fosse de fato proparoxítona, ela seria acentuada. Porque toda proparoxítona é acentuada. Só que aqui está o detalhe. Aqui não é rúbrica, é rubrica. A sílaba tônica é a segunda. Ela é uma paroxítona terminada em A. A gente vai ver depois, na sequência, ali, as regrinhas das paroxítonas. E aí você vai perceber que rubrica não pode ser acentuada, justamente por ser uma paroxítona terminada em A. Tá? Então toma cuidado, não é rúbrica, é rubrica. Tá? Então quando alguém pedir ali para você, coloca a tua rúbrica aqui, não coloca nada, porque não existe, tá? É rubrica e não rúbrica. Outra palavra que de vez em quando o pessoal vê por aí, né? Essa aqui, ó,
Ah, todo mundo acha que fulano pratica filantropia, né? Pois é, várias instituições universitárias, né? São instituições filantrópicas. Então, a pessoa que pratica filantropia é o quê? Né? Ai, Marcos, acha que é um filântropo. Pois é, não é filântropo, é filantropo. Ela é uma paroxítona terminada em O. Ela não é proparoxítona. Então, toma muito cuidado com essas palavrinhas que parecem ser proparoxítonas, só que não são, tá? Então, olha só. Aqui, pessoal, existe uma coisa chamada vício de linguagem. Tá? Qual é o vício de linguagem que nós temos aqui? Toma cuidado. O que é um vício de linguagem? Vício de linguagem é aquilo que para a gramática é um erro. A linguística vai dizer assim, vai depender do meio onde tu está inserido, com quem tu estás falando, qual é a intenção que tu tens ali, a intenção linguística e assim vai. Tá? Para a gramática é um erro, isso que é vício de linguagem. Então o cara, por exemplo, que escreve rúbrica e que fala rúbrica, ele está cometendo um vício de linguagem. Tá? Qual é o nome desse vício de linguagem? Isso também é uma questão que pode ser abordada nesse grupinho. Tá? Qual é o nome desse vício de linguagem? É uma coisa chamada barbarismo. E é um barbarismo específico, tá, gente? Por quê? Porque o barbarismo ele se divide em 3 partes. Nós temos o barbarismo por cacografia, nós temos o barbarismo por estrangeirismo e nós temos esse aqui, ó, que é o que nos interessa agora, que é o barbarismo por silabada. Tá? O que é o barbarismo por silabada? É justamente quando você troca a tonicidade adequada da palavra. Ao invés de falar rubrica, você fala rúbrica. Isso é uma silabada, é um barbarismo por silabada. Tranquilo? Então, de proparoxítona é isso aqui, tá? Não vai naquela coisa assim, eles podem perguntar daqui a pouco se lâmpada, médico e árvore são acentuados pela mesma razão gramatical? Podem. Seria uma questão bem fácil, bem simples. Por quê? Porque todas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas serão acentuadas.